Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto da Jéssica Andrade, do Instituto Líderes do Amanhã. Livre mercado, conceitos básicos. Nós estamos sempre discutindo a questão da economia de mercado, da liberdade de mercado, que isto está na raiz do pensamento liberal. A análise que a Jéssica faz esboça que a economia de mercado é um efeito de um longo processo de evolução e resulta da investigação do comportamento humano, das relações entre as necessidades dos indivíduos e as soluções disponíveis para satisfazê-las. Ela seria um sistema fundamentado na mínima imposição governamental à economia, no respeito à propriedade privada, e ela deveria ser capaz de refletir a escassez ou abundância do que é produzido, possibilitando o cálculo dos preços dos produtos por meio da análise de sua oferta e demanda. Então é a dissecação dessas características da economia de mercado, apontada pelos grandes liberais, entre eles os fundadores do nosso Instituto Liberal, como elementos essenciais de uma sociedade efetivamente liberal. A liberdade econômica está na raiz de muitas outras liberdades. É a isto que se dedica, é a este esforço que se entrega a nossa autora neste artigo. O liberalismo que defende a economia de mercado era também a bandeira do centenário professor Og Francisco Leme. Nós comemoramos os 100 anos dele neste começo deste mês de agosto, no último dia 4. E também publicamos um artigo, republicamos naturalmente, que ele já não está mais entre nós, um artigo do professor Og Leme. Faz sentido falar de neoliberalismo? Primeira parte. Para que os nossos espectadores percebam como certas questões que ainda hoje são suscitadas e discutidas dentro do próprio meio liberal já despertavam discussões e polêmicas naquela época. Nós nos recordamos do nosso também fundador, o empresário Donald Stuart Jr., questionando o uso da palavra neoliberal, da expressão neoliberalismo, enquanto o professor Og Francisco Leme lhe parecia mais simpático. O professor Og defende no artigo, em que ele aproveita para elencar uma série de contribuições inestimáveis da obra de Hayek ao liberalismo mundial, ele defende que o termo neoliberalismo pode ser empregado como um marco histórico de uma revalorização do liberalismo econômico contra o estatismo prevalecente no começo do século XX. Movimento esse que teve, em reação também às ideias keynesianas, o protagonismo de figuras como Hayek e como Milton Friedman, o líder da escola, um dos ícones da escola de Chicago. Então é isto que o professor Og Leme defendeu neste artigo, cuja primeira parte nós republicamos e está no nosso IL Flash de hoje. Contra a visão de mercado que os liberais defendem está uma visão hedonista, excessivamente hedonista e despreocupada com prazos e com eficiência, que vem sendo defendida até por muitos militantes de esquerda. E sobre isso fala o professor Alex Pipkin no seu texto Sem Orientação de Longo Prazo, Não Há Avanço. Na visão do professor Pipkin, na terra do pau-brasil, o símbolo de Macunaíma era guiado pelo prazer e pelo oportunismo. E evidente que o medo imperava. No conhecimento econômico lógico, regido pela lógica, a orientação de longo prazo é um componente essencial para o desenvolvimento econômico e da sociedade. Se os incentivos na visão do professor Pipkin não forem transformados na sociedade, para que as pessoas passem a ter a capacidade de pensar e de avaliar os impactos no longo prazo, ironicamente o ensino brasileiro valoriza e estimula o gozo no presente, nós vamos continuar sendo vítimas de populistas, corruptos, ladrões e despreparados que não roubam apenas dos cofres públicos, mas também sequestram a nossa felicidade e o nosso futuro. É o que sustenta o nosso caríssimo professor Alex Pipkin. Ao contrário, defendendo uma sociedade livre, estavam os pais fundadores dos Estados Unidos e muitos dos líderes que formam o imaginário da sociedade norte-americana. E sobre isso aborda o Roberto Rachevsky no artigo O Espírito Americano e a Sociedade Livre. Diz-nos o Roberto Rachevsky que quando pensa numa sociedade livre de fato, ele não pensa nos filósofos,
nos pensadores que são necessários, sim, mas ele pensa no Major Winters, herdeiro do legado de Thomas Jefferson e James Madison, abrindo os campos, os portões do campo de concentração construído pelos herdeiros do legado dos idealistas germânicos, platonistas e kantianos para libertar judeus, polacos e ciganos. É uma abordagem bem popperiana, essa que associa Platão ao autoritarismo, que aqui é questionada por alguns estudiosos de Platão nas suas aplicações modernas. Nazistas, fascistas e comunistas, socialistas em geral, continuam por aí nos assombrando. Mais cedo ou mais tarde, talvez tenhamos que enfrentar a tirania dos coletivistas estatistas que teimam em querer mandar nas nossas vidas. E nestas circunstâncias, teremos que bradar o velho brado, o velho grito dos norte-americanos que lutaram pela liberdade não só dos próprios americanos, como também a liberdade dos aprisionados pela tirania coletivista do nazismo. Mudando completamente de assunto, mas de certa maneira também criticando a esquerda que ajuda a veicular esse tipo de agenda de distorção, nós temos um texto do João Luiz Mauad, O Aquecimento Global e o Posicionamento da Mídia Mainstream. O texto do Mauad basicamente critica aquilo que a imprensa vem fazendo muito e nas manchetes dos seus artigos e incomoda o Mauad, que é o uso excessivo do mas, da conjunção adversativa mas, né? Nós descobrimos que o buraco da camada de ozônio não está se destruindo tanto quanto se imaginava, mas... E aí vem algum tipo de argumento inventado, tirado da cartola naquele momento, para não deixar explícito que as predições apocalípticas que muitos dos nossos ativistas ambientalistas vinham fazendo não se sustentam de verdade, não se amparam na realidade. Essa é a crítica que faz o Mauad no seu artigo. Também merecem críticas aqueles que têm vergonha de ter dinheiro, de conquistar dinheiro, e ficam pregando contra o capitalismo, por exemplo, alguns certos famosos influencers das redes sociais. A isso critica o Luiz Henrique Stenger no seu artigo Dinheiro e Vergonha Não Combinam. O texto elenca uma série de citações de Ayn Rand no seu romance A Revolta de Atlas, em que ela sustenta que as pessoas não deveriam ter vergonha do dinheiro que conquistam. É a defesa do valor de quem faz e ganha dinheiro. É sempre bom lembrar que em inglês se diz make money e não gain money or you get money. Make money. Nós fazemos dinheiro. Então, enaltecer esta atividade do ser humano tão fundamental é o foco do artigo do Henrique Stenger. Quem gera riqueza são empresários como Jeff Bezos e Elon Musk. E este é o mote do artigo na liderança do IL Flash de hoje, também do Roberto Rachevski. E se Jeff Bezos ou Elon Musk vivessem no Brasil? O ponto é que muita gente acredita que se empresários como Bezos e Musk vivessem num país repleto de impostos e patrimonialismo e todo esse tipo de coisa, como o Brasil, eles não poderiam ser o que são. Eles não seriam empresários, seriam funcionários públicos, por causa do estímulo que existe na nossa sociedade para isso. O Rachevski discorda. Ele diz que gente como Jeff Bezos ou Elon Musk não é movida pelo ganho material, pela segurança e estabilidade no emprego que eles teriam no Brasil sendo funcionários públicos, principalmente altos funcionários públicos. O que move e incentiva empreendedores como eles é a inovação, a excelência, a realização de sonhos e propósitos que só podem ser alcançados quando se arrisca, quando se coloca a própria vida em jogo, mesmo sabendo que pode perder tudo o que conquistou da noite para o dia. Isso não se conquista com concurso público. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.